Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle. E o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, pessoal, o que nós estamos observando aqui? Né? Uma tentativa do gráfico, né? Fazer um retorno a partir daqui, né? Ele fez essa correção, ó. Então a gente vai continuar observando, né? Para ver se ele entrega algum ponto aí para nós poder fazer a nossa operação. Mercado aberto, né? Novamente, segunda-feira. Começamos a esquentar novamente os motores nos estudos, né? Estudando as movimentações do gráfico, para que a gente fique cada vez mais perfeito nas nossas operações, né? Então, se você é uma pessoa também que preza pela perfeição nas operações, você não pode perder a oportunidade de estar aqui junto conosco, na é verdade. Não perca a oportunidade, tá, de estar junto com a gente aqui, porque aqui a gente mostra realmente a movimentação real do mercado, né? O que muitos traders não mostram para você, né? A gente mostra aqui com clareza e perfeição, né? Então, fizemos aqui, ó, executamos a primeira entrada no Euro JPY, com expectativa que o movimento ele cumpra o percurso dele, né? Que ele já chegou no alvo e agora ele está retornando, né? Desenhando aí um movimento de queda estreito com algumas, né? Alguns conflitos, né? Ó, e já começamos bem, né? Não deixando o gráfico dar boas-vindas para nós. Nós demos as boas-vindas para o gráfico. E você que está aqui nos assistindo, você é um trader que deixa o gráfico dar as boas-vindas para você ou você dá as boas-vindas para ele primeiro, né? As boas-vindas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Você chega tomando loss, o gráfico dá as boas-vindas para você dessa maneira, ele já ganha a primeira na sua frente, ou você dá bom dia para o gráfico primeiro, igual a gente está fazendo aqui, né? Esse maravilhoso gain aqui de venda, né? Contra a tendência. Estamos trabalhando contra a tendência aqui, né? Então depois deixa nos comentários aí, tá? É importante para mim saber, né? Se você que está seguindo o nosso canal, se você dá bom dia primeiro pro gráfico ou o gráfico dá bom dia primeiro para você, tá? Ó, aqui na moeda Euro USD, né? Vou até puxar para cá para não atrapalhar a gente. Me parece, pessoal, que ele está seguindo o caminho dele agora, hein? Ó, vamos ver se é verdade. Se ele está fazendo isso. O pior que tá mesmo, ó. Tá mesmo. Ó, o Euro JPY alcançando o alvo, né? Um candle de impulsão, chegando na máxima da LTA. Conflitos, né? Tanto na parte superior quanto a inferior, né?
Pessoal, eu vou fazer uma venda aqui, tá? Mas eu vou arriscar tomar um loss aqui, tá? Já viu aquele ditado? Quem não arrisca, não petisca? Então, é justamente sobre isso, tá? Então, eu apliquei uma venda aqui porque eu tô observando uma certa dificuldade, tá? Dos compradores eles fazerem um movimento sólido aqui, né? Mas como eles estão mostrando ao contrário, né? Então eu já tirei minha dúvida, ok? Então temos aí mais 20 segundos, né, para o fechamento da operação. Compradores fazendo aí a tentativa de iniciar uma micro tendência a partir daquele ponto ali, tá? Perfeito, ó. Conseguimos aí então recuperar, né? Foi só um teste que eu fiz aqui, né? E olha aqui que coisa maravilhosa, né? O gráfico aqui, ó, tá respeitando a nossa marcação, né? Nossa, já tacou a gente para baixo. Ai, ai, ai. É, eu tava percebendo aqui, né, que o gráfico talvez ele não viria a preencher, né, o corpo dessa vela aqui, né? E aí eu entrei, né? E aí me tacou já para baixo, na desvantagem, né? Alô, Clayton, essa entrada aqui é para você, meu amigo. Tá sempre acompanhando os nossos vídeos aí, tá? Você sabe por que que eu fiz essa venda aqui, mesmo sem preencher a região inteira? Você sabe, né? O Clayton vai saber, pessoal. O Clayton, o Carlos, o Eustáquio, o Rosivan, enfim, o Aloísio. E é isso aí, ó. 3-1, como sempre, né? A gente sempre tá fechando a maioria dos nossos trades das nossas operações com esse resultado, né? 3-1, tá? Então imagine só, pessoal, você, né? Você fazendo operações, você fechando o seu dia todo dia com um loss e 3 gains, né? Seria maravilhoso, né? E você não ter o risco de quebrar sua banca, né? Então, você quer ter esse resultado? Então, você precisa tomar uma decisão, tá? Você precisa estar aqui junto com a gente para a gente poder ajudar você a chegar à perfeição. Todos nós aqui estamos buscando perfeição, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui foi uma entrada, tá? Contra a tendência, tá? Eu quero só mostrar aqui para vocês, ó.
canal de alta acontecendo, tá? E aqui, ó, tinha uma resistência aqui, certo? O suporte aqui, 100% desse movimento, ó, tá vendo? E por entender isso, pessoal, por entender isso, nós fizemos uma continuidade aqui, tá? Então, foi uma entrada de continuidade, tá? Só vou marcar aqui, né? Pra você ver, ó. Resistência. Resistência. Suporte. Um canal de alta. E aqui a nossa entrada foi de continuidade. Tá bom? Vou deixar marcado aqui, ó, o que eu enxerguei, né? O padrão que me fez fazer essa entrada, tá? Ó, esse padrão aqui. Tá bom? Então, fizemos uma linda entrada de continuidade, né? Contra a tendência, tá? Então, vendemos uma venda e contra a tendência. Contra a tendência. Por que eu tô, né, evidenciando bastante contra a tendência, né? Porque geralmente as nossas operações são a favor da tendência, tá? Mas se você está acompanhando o nosso canal, você sabe por que a gente fez uma operação com tranquilidade contra a tendência, tá? Então a gente procura sempre operar a favor da tendência. Mas hoje você viu aqui que a gente entrou com tranquilidade contra a tendência, porque a gente sabe quando entrar contra a tendência e quando entrar a favor dela, tá? Beleza? Ó, pode reparar, né? Só para reforçar aqui para você, ó. O gráfico vem, ó, ele faz essa esticada aqui, chega no alvo dele e depois ele volta e ele continua com efeito de tendência de alta, tá? Tá vendo? Então assim, a gente pegou justamente o melhor momento, né, para poder fazer a venda. OK? Beleza. Euro USD, eu arrisquei aqui no Euro USD, tá, pessoal? Bom, só reforçando aqui para vocês o que eu compreendi aqui, né? Quero mostrar para vocês o porquê que eu tomei a decisão de fazer uma venda aqui contra a tendência, tá? Ó, observa aí. Mas eu vou ter que aproximar mais para te mostrar, senão não vai dar certo. Ó. Lá do passado tinha uma resistência, certo? Eu já tinha visto que o gráfico ele estava em tendência de alta, tá? Ele estava em tendência de alta. Então, o que eu percebi aqui, né? Esse candle aqui, ó, esse foi um final de movimento, certo? Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. Ó, aqui temos um final de movimento. Ok? Um final de M de movimento. Esse candle aqui, ó. Para você que é iniciante no nosso canal, né? É esse candle aqui. Final de movimento, tá? Então vem uma esticada e um final de movimento. Aí tem uma reversão. Uma correção, pelo menos. Só que esse candle aqui, ó, eu esperava que fosse um candle sólido. Eu queria que fosse um candle assim, ó. Pelo menos para mostrar essa tendência de alta está agindo, né? Mas não, ele apresentou um candle com negação extrema na parte superior dessa resistência,
e na parte inferior também. Tá? Então, primeiro o vendedor tentou descer, perder a briga e o comprador venceu, e deixando aqui uma grande negação. O que eu interpretei? Uma falha de continuidade. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, vou riscar uma aqui, porque eu estou vendo aqui, quem não arrisca, uma falha de continuidade. Quem não arrisca não petisca. Então, eu arrisquei, tá? Sabendo que eu já tinha ganhado a primeira, eu já estava na vantagem, não custava nada, né? Poderia ter batido a meta ali. Mas, né, aconteceu o oposto. Né? Por ele estar numa resistência, eu achei que ele voltaria para cá, ó. Ele voltaria, tá? Por exemplo, ó, ele falhasse aqui e aí voltasse para pegar força para depois continuar esse canal de alta, tá? Então, eu falei, já que ele está na extremidade superior, está acima dos 50% ainda, tem espaço para aparecer um candle de venda aqui, tá? Porque houve essa falha, né? Então pode aparecer um candle de venda aqui depois, porque ele precisa preencher até aqui, assim como ele fez aqui e aqui, né? E assim por diante. Então, só explicando para você, né? Então, só faça isso se você tiver na vantagem. Só arrisca se você tiver na vantagem. Tá? Então, a lógica era esperar o desfecho para depois continuar, como vocês viram, recuperando o loss. Então, eu esperei o desfecho, tá? Então, ó, beleza. Ó, aqui, esse candle 1 aparentava ser uma falha, né? Falhando numa resistência. O 2, ele já mostra que tem mais fluxo comprador entrando para formar a micro tendência de alta. Então, se eu deixasse uma combinação me mostrar entre 1 e 2, logo eu já teria já a direção para poder operar. Tá? Ok? Então, né, foi o que a gente fez e recuperamos o loss. Ó. Beleza, continuamos na frente e depois demos checkmate no gráfico. Tá? Então, sabendo que o gráfico estava continuando a tendência, né, a lógica era ganhar cada vez mais movimentação. E aí, o que a gente foi buscar aqui? Uma próxima faixa de preço. Esse topo aqui. Primeiro estava operando aqui. Ele continuou seguindo, ele rompeu esse topo. Ele só fez uma pequena correção. Depois foi buscar esse. E aqui o Clayton, o Rosivan, o Carlos, o Aloísio, enfim, né? Vocês, né, que estão aqui no nosso canal, vocês já viram diversas vezes, né, eu entrar com muita confiança depois de um determinado padrão, tá? Então, quando você observa esse contexto gráfico aqui, ó, que está dentro desse círculo, você vai entender um pequeno detalhe, tá? Que eu vou mostrar aqui para você, ó. Já que continuou a movimentação, a gente reencaixou de novo dentro da nossa mente o movimento. Né? Porque eu tinha tomado um loss aqui, porque para mim esse candle era uma falha. Né? Falha de tendência. Tá? Ok? Porém, depois que eu acertei o gain vendo essa aceleração com esse candle mais sólido, nós tivemos um gain aqui, eu excluí a falha de tendência. Tá? Então, não é uma falha de tendência, é uma ignição. Então, vamos lá, é uma beleza, ignição, aceleração, tá? É uma ignição, beleza, aceleração. E aqui, pessoal, o que você percebe? Continuidade
com conflitos. Ou seja, esse candle aqui, uma continuidade com conflitos, né? Mais pesados, você está vendo aqui, do que esse daqui. Tá? Tá muito maior o conflito aqui do que aqui. Tá? E logo você vê o que? Uma falta de interesse de continuar o movimento. Tá? Deixa eu escrever aqui. Ó. Então, nós percebemos nesse candle aqui, ó, que houve, né? Tava todo mundo interessado em ignição, aceleração, continuidade com conflito e falta de interesse. De repente aparece uma falta de interesse, só que o nosso alvo era aqui, pessoal, faltava um espaço aqui. Mas devido à falta de interesse que eu percebi, eu já entrei a partir daqui. Tá bom? O Cleiton sabe, o Rosivan sabe, o Carlos sabe, o Eustáquio, o Aloysio, enfim, todas as pessoas, se eu esqueci o nome de alguém, tá? Depois vocês me lembram no comentário. Eu já comentei isso com várias pessoas, né? Então, sabe por que eu nem esperei preencher? Eu já entrei fazendo a venda e batendo a meta, tá? Então, terminamos aqui, ó, com 3-1 hoje, né? Na segunda-feira, ó. 3-1. E vamos para os estudos, né, pessoal? Vamos continuar estudando o gráfico, vendo as movimentações, para que a gente chegue à perfeição. Então, não se esqueça, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreva, tá? E ativa o sininho também, tá? Ativa o sininho porque quando eu lanço o vídeo, você já vai ser o primeiro a ser avisado, né? E vai poder estar aprendendo aqui junto com a gente assim quando eu lanço o vídeo, tá bom? Então, uma ótima semana a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.